Bom dia para todos, na graça e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. E Ele vive em nós, o Espírito Santo vive em nós e nós reinamos com Ele. Graças a Deus. Quando a gente começa a ler a Bíblia, examinar as Escrituras, a gente aprende muito. A gente aprende muito. Desde o Gênesis, né? A Apocalipse. Desde a Bíblia, né? A história da criação, dos antepassados, dos profetas, né? Até o Evangelho de Cristo, que este realmente é que serve para nós hoje, né? Mas é muito interessante e muito bom quando você mergulha na palavra, sabe? Desde o começo, para você conhecer os antepassados, profetas. E a gente descobre muita coisa maravilhosa, sabe? Que que é muito interessante para nós. Nós temos que saber, nós temos que ler a Bíblia, sabe, para ter esse conhecimento, para ter esse conhecimento. Eu lendo Jeremias, eu entendi que foi um dos profetas, né, de Deus. Deus falava com ele. E eu hoje entendo que desde aquela época Jesus já falava, né? Deus já falava dessa destruição de Jerusalém, porque o povo era desobediente a Deus, o povo não adorava a Deus, eles adoravam a ídolos, eles deixavam Deus para trás e adoravam a ídolos. E Deus sempre querendo juntar, né? Juntar eles, né? Deus querendo, tipo, negociar com eles, vamos dizer assim, né? Que eles amassem a Deus, que confiassem em Deus, né? Que Ele era o Deus, que não adorassem a ídolo, a deuses estranhos, né? Então, desde os antepassados que sempre foi assim, né? E hoje continua do mesmo jeito, né? Muita gente deixa de adorar a Deus para adorar a ídolos, ídolos feitos por mão de homens. Então, eu lendo essa passagem de Jeremias, eu pensei, né, comigo, nossa, desde os antepassados que acontecia isso, né? E Deus sempre abominando, que ele sempre abominou, né? Sempre abominou, ele nunca gostou. Como pode um pedaço de madeira, um pedaço de barro ser adorado? Ser adorado? Como pode? É lógico que Deus fica virado com isso. Por isso essa destruição de Jerusalém, né, daquele povo, daquele mundo, daquele tempo lá, da tribulação que teve, o fim do mundo foi aquele mundo lá de Israel, por causa dessas práticas desse povo, por causa dessas práticas, né? Que o povo não adoravam a Deus, adorava a outros deuses, Deus Baal, Deus isso, Deus aquilo, né? Então, por isso que Deus foi se irando, Deus dava conselho, Deus falava para voltar para ele, né? Mas o povo não voltava, continuava com as suas práticas, com as suas adorações a deuses, que muitas vezes aqui em texto é chamada até, a Jerusalém é chamada de prostituta, né? Que foi infiel a Deus. Então, isso é maravilhoso, sabe? A pessoa analisar isso e ver que hoje muita gente também continua hoje do mesmo jeito, adorando a deuses, a seres humanos e não adorando ao verdadeiro Deus.
Então eu vou ler aqui uma passagem que fica em Jeremias, capítulo 1, versículo 4, vou ler agora em diante. É muito interessante isso, a palavra de Deus é maravilhosa. Então diz assim: o Senhor Deus me disse a Jeremias, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Que coisa maravilhosa, para você ver que Deus, ele nos escolhe na barriga da nossa mãe. Então, nós não precisamos aceitar a Deus, porque Ele quem nos aceitou primeiro. Nós devemos amá-lo e adorá-lo, porque fomos escolhidos por Ele. Nós somos criatura dele. Então, Jeremias ele foi escolhido na barriga da mãe dele, né, para anunciar a palavra de Deus, né? Então eu disse, né, Jeremias, não, Deus, então eu disse, Jeremias falando, né, respondeu, ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu. Então Jeremias achava, né, que ele não era capaz, ele era muito jovem, né, quando Deus separou ele era muito jovem e ele falava que como podia ser ele, que ele era muito jovem, né? Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Que coisa maravilhosa. Quando Deus fala para a gente falar alguma coisa, quando Deus manda, quando Deus separa uma pessoa para falar o que Ele quer que fala, nós não podemos fugir, nós não podemos dizer não, nós temos que enfrentar mesmo contra tudo e contra todos, mas nós temos que fazer a vontade de Deus e é o que eu estou fazendo agora. Porque se Deus me deu esse entendimento hoje, é para me levar adiante essa palavra dele, essas verdades em meio a tantas mentiras que existem por aí. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse: veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre nações, reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Graças a Deus. Então Deus falou para Jeremias, né, que estava dando tudo isso para ele, poder para todas essas coisas. Ele tinha que ir e anunciar e levar a palavra de Deus que Deus estava dando a Jeremias. Coisa maravilhosa. Essa mensagem era para Jerusalém, para aquele povo que estava desobedecendo a Deus. O Senhor me perguntou: o que é que você está vendo? Ele respondeu: um galho de amendoeira. Respondi. O Senhor me disse: você está certo, eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. Graças a Deus. O Senhor é maravilhoso. Então, Deus enviou Jeremias, né, para levar uma mensagem àquele povo de Jerusalém, aquele povo desobediente, aquele povo que não queria obedecer a Deus, um povo infiel, um povo idólatra, desde os seus antepassados. Então, o Senhor Deus disse, do norte virá a destruição,
que se derramará em cima de todos os que vivem nesta terra. Então, isso era a promessa, né, que Deus tinha, a promessa, né, para cumprir, porque aquele povo era desobediente a ele, né? Eu vou chamar todas as nações do norte, os reis dessas nações chegarão aqui, colocarão o seu trono na frente dos portões de Jerusalém, em volta das suas muralhas e também em volta das outras cidades de Judá. Vou castigar os seus moradores por causa da sua maldade. Deus, né, enviou Jeremias para falar essas coisas em Jerusalém. Eles me abandonaram, estão queimando incenso a outros deuses e adorando os ídolos que fizeram com as suas próprias mãos. Jeremias, prepare-se para ir, vá dizer a eles tudo o que eu mandar. Não tenha medo deles, não tenha medo deles agora, pois, do contrário, eu farei com que você fique mais com medo, ainda quando eu estiver no meio deles. Então, ele não tivesse medo, porque se ele ficasse com medo, Deus fazia com que ele ficasse com mais medo ainda. Então, tinha que ter coragem, ele tinha que ter coragem. Oh, Deus maravilhoso. Escute, Jeremias, todas as pessoas dessa terra, isto é, os reis de Judá, as autoridades, os sacerdotes, o povo, vão ficar contra você. Realmente, o próprio Deus já estava alertando a Jeremias que todo aquele povo ia ficar contra ele. E realmente eles ficam mesmo, né? Quando a gente prega a verdade, o mundo inteiro fica contra a gente. Mas nós não podemos desistir. Nós temos que fazer a vontade de Deus. A vontade do Deus Altíssimo, do Pai Todo-Poderoso. Que esse sim é a nossa força e a nossa fortaleza. Mesmo que o mundo venha nos derrubar, mas espiritualmente estamos com a força de Deus. Mas hoje eu estou lhe dando forças. Então, mesmo que aquele povo venha ficar contra ele, né? Mas naquele dia Deus estava dando forças para poder enfrentar essa gente. Deus estava dando força a Jeremias para ele enfrentar aquela gente, como também dar forças a nós, aos pregadores da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo hoje, para enfrentar essa gente. Você será como uma cidade cercada de muralhas. Todos nos cercam mesmo para nos atacar. Como um poste de ferro, como um muro de bronze. Eles não derrotarão, mas eles não derrotarão. Eles nos atacam, nos cercam, mas não derrotam, porque Deus está conosco. Pois eu estarei ao seu lado para protegê-lo. Eu, o Senhor, falei. Graças a Deus, isso é uma palavra maravilhosa. Isso é uma palavra de força, de vida. Saber que Deus está conosco, nós não temer ninguém, não temer mal algum, porque eles realmente ficam nos cercando, eles querem o nosso mal. Aí a mensagem que Deus deu para Jeremias, né? O Senhor Deus me mandou entregar a todos os moradores de Jerusalém a seguinte mensagem: Meu povo, eu lembro de quando vocês eram jovem, como você era fiel e como me amava. Como éramos recém-casados, lembro como me seguiu pelo deserto. Quer dizer, na época que o povo era fiel, né? Na época que amavam a Deus, adoravam a Deus, né? Mas até que chegou o dia de trair Jesus, né? Lembro como me seguiu pelo deserto por uma terra onde não havia plantações,
Povo de Israel, você era só meu, era sagrado como o trigo que é colhido primeiro e oferecido a mim. Eu castiguei todos os que fizeram você sofrer e fiz cair o mal sobre eles. Eu, o Senhor, estou falando. Então, Deus ainda castigou aquele povo que fizeram eles sofrer, né? Só que depois eles também entraram, né, na onda dos outros, né? É maravilhoso, sabe? Muitas coisas você aprende lendo a palavra de Deus, sabe? Que defeito os seus antepassados acharam em mim? Jesus falando, né? Que defeito os antepassados acharam em Deus? Que defeito Deus tem? Para me abandonar. Era como se Deus vivesse implorando aqui pro povo, sabe? Volte para mim, não faça isso. Eu sou o seu Deus, eu sou o Todo-Poderoso. Por que vocês não acreditam em mim, sabe? Era aqui a Bíblia, muitas partes, é como se Deus ficasse, sabe, lamentando para o povo voltar para ele, o povo de Jerusalém, mas eles não voltaram até que veio a destruição, né, que foi a tribulação, aquele mundo, né, aquele tempo que acabou, né, a volta de Jesus foi essa Jerusalém. Vou repetir aqui. Que defeito os seus antepassados acharam em mim para me abandonar, adorando ídolos inúteis, e, e eles mesmos se tornam inúteis. Eles me desprezaram, no entanto, fui eu quem os tirou do Egito e os levei pelo deserto terra de montanhas e de precipício, terra seca e perigosa, por onde ninguém viaja e onde ninguém mora. Eu os trouxe para uma terra boa, a fim de que se alimentassem das suas colheitas. Deus, né, fez isso, né, tirou eles de uma terra seca, uma terra improdutiva e trouxe para uma terra boa, né, mas eles não foram gratos a Deus, né. E do que ela tem de melhor, mas eles vieram e mancharam a minha terra. Fizeram com que a terra que lhes dei virasse um lugar nojento. Os sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor,